paralelo àquela evolução dos primatas que a gente estuda, nos livros de biologia, estava acontecendo o processo evolutivo do princípio espiritual ao longo de todo o reino animal. Então há uma coincidência da evolução física com a evolução espiritual. O primeiro aí, não tem como eu dizer porque todo esforço humano até agora de tentar identificar aonde foi o primeiro ser humano é que nós somos ansiosos em querer saber primeiro, maior, né? Isso é da nossa vaidade humana, porque a informação mais consolidada que teria começado na África, o primeiro pode ser se chamado Homo sapiens, mas sempre tem novas pesquisas revelando que poderia ter sido também surgido em outro ponto do planeta Terra na mesma fase. Então isso não deve gerar ansiedade para a gente, né? Se surgiu o ser humano, Homo sapiens, em mais de um ponto da Terra, mais ou menos no mesmo tempo, ou se vamos conseguir identificar nos estudos que teve um ponto só, exato, e os outros são os descendentes, isso os nossos cientistas vão continuar quebrando a cabeça por muito tempo. Mas, se você falou dos espíritos paralelo, conjuntamente com essa fase dos espíritos primitivos iniciarem o processo de humanidade aqui na Terra, como Jesus está a serviço de Deus, tem vários outros espíritos auxiliando, então essa fraternidade, essa solidariedade universal é uma regra. Então, espíritos que não eram mais primitivos, que viviam em outros planetas, então eram trazidos numa condição de exílio, uma condição de castigo, para habitar um planeta ainda primitivo. Só que aí, no que ele estava recebendo forma de exílio, de castigo, ele poderia contribuir com esses espíritos primitivos no desenvolvimento, na evolução. Então, sabemos as informações seguras de vários espíritos que aquelas grandes nações lá da nossa antiguidade, do Oriente, do Egito, são espíritos já de outros planetas que vieram para ajudar a Jesus no progresso social, material do nosso planeta Terra. Então há por muito tempo uma convivência de espíritos no estágio primitivo e outros. Isso continua acontecendo, esse convívio das diversas fases. A nossa dificuldade é que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a gente deixa a lei do mais forte, né, prevalecer só no sentido de o mais forte dominar o mais fraco, né? A gente tem que absorver mais as lições de amor para entender que o mais forte, o irmão mais velho, o mais inteligente, tem que ajudar o outro, não dominar o outro, né? Na história da nossa comunidade, o mais comum é o uso da força, do poderio, da inteligência ou da força para dominar, né? E o nosso exercício não é para dominar, é para integrar, é a fraternidade. Sério, nas escolas primárias eu fiz um comentário muito interessante. Comentário, ele não é depois das perguntas e respostas, tem um comentário quando os espíritos falam uma consideração referente à formação, quando passou toda aquela fase de erupções e já começou a ter a acomodação do nosso sistema, aí quando foi aí já os prepostos do Cristo, né, já espalhou por aqueles que é o nome da luz da vida, né, dos mônadas, e aquela camada gelatinosa em todo o planeta. Então ali nasceu os primeiros viventes. Ali é 3,5 bilhões de anos atrás o surgimento da vida. Sim, mas aí depois ele ainda fala um pequeno comentário com relação à evolução até preparando o nosso planeta para receber
utilizando que os homens primatas. São espíritos. Isso. Aí essa imagem. Então a gente pode esse comentário no modelo dos espíritos. Então, nesse caso, ela que está assim, querendo vontade de saber, ela pode ir lá no livro dos espíritos que ela vai encontrar assim, as respostas, né? Chegando lá, e você que vem questionando, inclusive, quando a gente veio ali no caminho, ela estava questionando isso, que ela tem assim, muita dúvida. Assim. Isso. O livro dos Espíritos é o que inaugurou o Espiritismo, deve ser sempre a nossa primeira fonte para a gente entender o fio da meada. Aí depois do livro dos Espíritos, eu sugiro que você leia a introdução, os primeiros capítulos do livro A Caminho da Luz. Caminho da Luz. Tem uma linguagem mais recente, com mais, já associando as informações científicas mais recentes, vai falar mais sobre a povoação da Terra. Ele tem uma linguagem mais requintada ou ele está uma linguagem mais simples? Não é nem muito requintada nem muito simples, ela é mais atual, né? Porque a de Kardec é de 155 anos atrás e tinha-se pouco, a ciência ainda não tinha avançado o suficiente. Essas explicações que o nosso amigo comentou, que os livros de biologia já têm, é do início do século XX. Né? Então Kardec ainda não tinha contado. A Caminho da Luz. E aqui essa imagem bonita. Aí nós, quando a gente está assim meio, como diz, aziado aí, achando que está tudo errado, a gente fala assim, ai meu Deus do céu. Jesus é o governador da terra, então não está danado. Porque a bagunça que está. Aí a gente fica até questionando, mas cadê o poder de Deus aí, o poder de Jesus? E chegamos a questionar, a duvidar da nossa fé, né, da nossa crença. Então não tema nesse ponto. O nosso planetinha está nas mãos de Jesus. Só que ele é o nosso condutor. Né? Às vezes quando a gente chega num lugar assim, está aquela bagunça, está tudo desorganizado, a gente fala, tem que tocar fogo em tudo e começar de novo. Não provoque. Né? Da parte dele, né, está tudo da melhor forma. O progresso social, a evolução moral do planeta não está como a gente sonha por nossa deficiência, né? A nossa dificuldade de estender a mão, de perdoar, isso vai se somando. Aí tem país um em guerra contra o outro, da mesma forma que tem parente em guerra contra o outro, vizinho, colega de trabalho em guerra contra o outro. Né? Você jogando praga no seu colega de trabalho, você está participando da psicosfera da Terra que está gerando conflitos lá do outro lado do mundo. Não tem nada a ver com aquilo que acontece lá no Oriente Médio, lá no Paquistão. Sim, quando você está desejando mal para o seu próximo aqui, você está participando dessa onda, né, de vingança, de ódio, que está alimentando vibratoriamente essa condição do planeta. Então, Jesus está no comando, assim que os nossos amigos evangélicos gostam de falar, está mesmo. Não está melhor por nossa displicência, por nossa rebeldia. Bom? O barco não está à deriva, né? Isso, o barco não está à deriva. Porque muitas vezes a pergunta na hora ela esclarece mais. Veja bem, Jesus, nós como Espírito sabemos que Jesus, não temos dúvida que Jesus está no comando. Aí a gente vê o cenário mundial, ele tem conflito no mundo inteiro. E nós pensamos que o Brasil também está em paz. Não, o Brasil também está em conflito. Tem várias frentes, eu diria mais em conflitos, eu diria morais, intelectuais e uma certa coisa. Não, e na parte física também. A violência no Brasil. A violência é guerra civil, nós estamos vendo isso aí. Não é só no Brasil, não. O que estou chamando a atenção aqui, eu acho que seria interessante essa colocação, é que a reação Brasil, o mundo, o planeta está sob o comando de Jesus. Qual é a reação que nós temos hoje no mundo como um todo, através da queima das camadas de ozônio e do fenômeno El Niño dentro da nossa sociedade? A
gente vê os danos causados aí, a rebeldia, a orgulho, que a gente está vendo. Tudo isso é o quê? É o ajuste do nosso planeta. A gente tem provocado violência entre nós, né, os habitantes, e para com o próprio planeta também. Então tá aí as frases gostosas que a gente gosta de ver no Novo Testamento, que nos acalmam, nos enche de esperança, né? Então, quando Jesus se intitula o bom pastor, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece, assim como eu conheço meu Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus, Ele é o meu bom pastor. Né? Tem outra frase, né? E nada me faltará. Então, é para a gente se sentir assim mesmo, se sentir acolhido, se sentir protegido. Tem um ser maravilhoso que está querendo cuidar da gente. Então não é pieguismo, não é igrejismo. Não tem como fugir às responsabilidades. Temos a responsabilidade pessoal pela nossa evolução. Nunca vamos poder delegar a outro, né? Mas é reconfortante, né? Reconhecermos essa liderança maravilhosa, essa liderança espiritual de Jesus. É para realmente aproveitarmos em nossas vibrações, em nossas orações, nos momentos que temos dificuldade, que temos angústias, conflito, relembrar disso. Temos um pastor nos guiando, então vamos buscar segui-lo, né? Se estamos aflitos, sobrecarregados, temos uma liderança espiritual para nos aliviar. Aliviar não significa que os nossos erros não têm que ser corrigidos, né? Mas não temos uma liderança que vai nos apontar o dedo e nos colocar numa condenação eterna. Temos uma liderança que vai nos ajudar, né? Que vai nos ajudar. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, acharei repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Assim, somos espíritos imperfeitos, temos necessidades, necessitamos sempre de estar recomeçando. A gente acerta um, erra duas, acerta um, erra duas, a gente está sempre tendo que recomeçar. Mas é melhor ter uma condução, uma liderança espiritual que nos chama, que nos convida, que vai dividir com nós esse peso, que se precisar irá nos sustentar. É melhor que eu tenha uma liderança que fez errado, pagar até o fim, vamos pagar até o fim. Mas com esse colo de Jesus a gente se sente melhor, se sente mais esperançoso, né? Sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha nas trevas, ao contrário, terá a luz da vida, combinando lá com a primeira frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é para olharmos para Jesus como esse governador, esse que preparou todo esse ambiente terreno para nos receber, para acompanhar, nos sustentar na nossa jornada evolutiva, e nas situações que precisarmos, Ele será esse pastor atencioso que conhece e cuida bem das suas ovelhas. Mas o progresso é inexorável, vai acontecer. Assim como aconteceu lá com os exilados de Capela, a Terra como coletividade está progredindo, por mais que a gente ache que o mundo está acabando, que não tem jeito, que não tem conserto, ele está em progresso, Então, os ensinos de Jesus, o Evangelho de Jesus é o roteiro para esse progresso. Aqueles que não se comprometerem com esse progresso, com o bem, pode, em determinada fase, ser também convidado a ir povoar um planeta mais primitivo. Os ensinos de Jesus. Então, Jesus, na sua humildade, né, com a alta sabedoria, a mais alta sabedoria, ele convocou a todos. Não é verdade que Jesus excluiu os letrados.
letrados desconfiavam de Jesus. Será essa nova doutrina? Ele veio para todos. Os mais simples, né, os pobres de espírito, que tinham mais facilidade de enxergar em Jesus essa liderança, o Messias, o enviado, né? Os muito intelectualizados que detinham o poder da época, aí desconfiavam: será esse é o Messias ou é só mais um rebelde, um líder rebelde da Palestina, né? Da Galileia? Então está aí, todos. Jesus veio para todos, ensinou a todos. Aquele que aproveitar, aquele que guardar os seus mandamentos, né, será recompensado. Então é um resumo, né, a dinâmica dos seus ensinos. Ama a Deus, ama teu próximo, perdoa quantas vezes, empresta sem aguardar retribuição, ora pelos que te perseguem. Então Jesus realmente era um revolucionário. As pessoas daquela época lá, com aqueles costumes bem sedimentados, realmente a gente fica olhando de longe agora, 2000 anos, mas por que crucificaram, né? Tem a música do Padre Zezinho, que mataram, crucificaram aquele homem tão bom, né? Mas naquela época ele foi muito revolucionário. Ele foi contra aqueles costumes que não favoreciam o progresso. Isso. Então, aqueles costumes e leis não favoreciam o progresso moral, a evolução moral, a conquista, né, do amor. Então, não tinha jeito, não tinha meio termo. Era proibido cumprimentar uma mulher. Era proibido. Se eu cumprimentasse ela, teria uma punição. O que ele fazia? Chegava, conversava. A mulher lá da cisterna, ela até estranhou, né? Tem a passagem lá da mulher da poço, né? Eu falei cisterna, porque eu sou do interior de Goiás. A mulher do poço, aí como o senhor fala assim comigo? Aí ele já conhecia a necessidade espiritual que ela tinha, já chegou, né, era um momento propício, mas pelos costumes sociais ele cometeu um delito, né? Orar pelos que percebem, essa que a gente mais está lendo, está ouvindo, né? Chega a dar uma passadinha na garganta. Jesus pegou pesado. Claro, amar só quem te ama, o que tem de especial nisso? Cristão verdadeiro precisa de algo mais. Algo mais. Né? Não condenes para que eu seja condenado. A quem te pedirá a capa, cede igualmente a túnica. Bendize quem te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Então, o resumo que Emmanuel fez das partes tanto dos 10 mandamentos quanto do Sermão do Monte, né? Então, um novo tempo. Tem um capítulo todo do Evangelho explicando que Jesus não veio contrariar a lei mosaica, ele veio ampliá-la e dar o justo cumprimento, porque não haverá justiça nesse nosso mundo sem não estiver associada ao amor, à caridade, né? A justiça ferro e fogo, essa a gente já está cansado e o mundo não está melhor com essa justiça. Não precisa de algo a mais, né? Que ele veio. Então ele ensinou diversas formas, parábolas, a sua própria vivência, a sua própria atuação perante as pessoas, perante aquele tempo. E tem as suas parábolas, e aqui tem um episódio muito bonito. Tinha uma casa que ele tinha amigos, né? Maria, Marta e Lázaro, os irmãos. Então, naquele episódio da ressurreição de Lázaro, ele tomou também para dar uma grande lição. Então, depois que ele tirou Lázaro do sepulcro, né, devolveu a vida a Lázaro, um grupo de representantes da sociedade local, da lei judaica naquele tempo, veio a Jesus a fim de interrogá-lo. Estou falando que ele vivia contrariando a lei da época, foi ser interrogado.
Rabi, né, como era o jeito da região de chamá-lo, recebeu-se uma jovialidade habitual. Eu estou vindo interrogar e dizer, meus irmãos, que deseja, já sabendo tudo que se passava no coração e mente deles, né? Os visitantes inquietos e nervosos, após terem sido amavelmente, dirigiram-se a Jesus rudemente. Conforme não ignorais, conforme sabeis, é proibido trazer aqueles que jazem amortalhados, aguardando o juízo final. Isso somente seria possível pela ação de Beelzebu. Que dizeis? Você, jovem nazareno, fazendo isso, só pode estar mancomunado com Satanás. E como é que tira o outro está morto, você dá a vida? O que você tem a dizer sobre isso? O que você tem a dizer em sua defesa? Estava sendo interrogado. Se Lázaro houvesse morrido, ninguém o traria de volta. Lei natural de Deus. Morreu, o espírito já está desligado daquele corpo. Ninguém vai contrariar a lei de Deus. Foi o próprio Jesus que organizou essas leis biológicas, físico-químicas aqui no planeta Terra. Então não tem volta, né? Ocorre que Lázaro estava dormindo e eu somente o despertei chamando-o. Hoje esse assunto já estava falado, o assunto da eutanásia, alguém está em coma, não sei quanto tempo, e acorda, não acorda, espera, não espera, está vivo, não está vivo, é vida vegetativa, não é, desliga, não desliga o aparelho. Então naquele tempo lá, 3 dias lá, o sono, né, catalepsia, está lá nos livros de medicina, catalepsia, a pessoa fica com a aparência de morto, mas não está morto. Ouvindo rádio, hoje, aquele corredor famoso, né, Michael Schumacher, né, ficou meses em coma, despertou do coma, agora está sendo cuidado em casa, assim, bem reservadamente, pouco se sabe, mas ele esteve meses e meses em coma. Então isso que na época era uma coisa do outro mundo, hoje, com os recursos da medicina, a gente sabe que as pessoas às vezes parecem estar mortas, mas não estão. E se tiver recursos, pode ter até a chance de recobrar a vida. E às vezes tem situações que desafiam toda a lógica, toda a situação, a pessoa recobra a vida. Então Jesus deu essa noção científica. Se tivesse mortinho da Silva, nem eu poderia mudar isso. Mas ele estava só dormindo e eu despertei. A morte mais grave é a que a ignorância propicia. Filha do egoísmo, ela corrompe a alma, enlouquecendo o ser e deixando em trevas. A minha mensagem é a vida eterna. Ele aproveitou o episódio para dar uma grande lição sobre a sua tarefa para aqueles que zelavam pela a tradição judaica e viam em Jesus uma ameaça àquelas tradições. Eu, porém, sou o libertador, e quem se acerca de mim não permanece encarcerado, porque eu sou a ressurreição e a vida. Ante a eloquente advertência, os justiceiros pediram licença e saíram. Então foi tão veemente a mensagem, a lição, que eles desistiram de então acusar Jesus. Essa passagem do Novo Testamento, né, da ressurreição de Lázaro, então está aqui ampliada, né, mais detalhes aí pelo Espírito Amélia Rodrigues, está lá no livro Pelos Caminhos de Jesus. Então, as lições, os ensinos foram oferecidos. Se a gente vai ser a terra boa em que a semente vai produzir muitos frutos, ou se nós seremos a terra árida, arenosa, que não vai deixar florescer as plantinhas, aí é compromisso nosso. Compromisso nosso. Se eu só gosto daquela parte das bem-aventuranças em que eu, ó meu Deus, como eu sofro, então se eu sofro, eu já estou nos braços de Jesus, já estou salvo, né? Se eu só lembro de Jesus nessa primeira metade das bem-aventuranças e esqueço de lembrar de Jesus na outra metade, quando ele fala que vós sois o sal, que brilhe vossa luz, que ame o seu inimigo, né?
que a primeira metade do capítulo lá das bem-aventuranças, vamos dizer que são os nossos direitos. Bem-aventurados por isso, bem-aventurados por aquilo, e a gente já se sente assim leve, estou salvo, estou acolhido por Jesus. Mas tem a segunda metade do capítulo que fala dos nossos deveres, né? Ide, pregai, vós sois o sal, vá temperar a vida, ame o seu inimigo, ore pelo que te persegue, brilhe vossa luz. Então, a gente precisa estar atento a isso. Não é só, Jesus, na hora da petição, na hora da necessidade, na hora do desespero, da aflição. Temos que também querer estar com Jesus e sermos fiéis a Jesus em todas as etapas da nossa vida, né? O divino legado, esses ensinamentos que nós recebemos, né? Eles precisam fazer diferença em nossas vidas, senão vai ser como está nesse texto. O divino legado que a humanidade terrena ainda não quis aceitar. A oferta de Jesus é a mesma. Vinde a mim, né? Aprendei comigo que sou manso e humilde. O convite está feito. Só que a gente ainda não quis aceitar. Claro, não, eu aceitei sim. Aceitei sim, não aceitou não. Se a gente tivesse aceitado, o mundo ficaria diferente. Mas ainda não aceitamos. Esse divino legado é um mundo feliz, sem as misérias de todos os tipos, sem as guerras, onde todos serão solidários, né? Todas as áreas, as atividades humanas estarão em sintonia com o amor de Deus, Jesus, que não é a ação de Jesus não é uma ação religiosa, mística, só no campo religioso. Ele é o condutor da humanidade. Então você está a serviço de Jesus em qualquer atividade humana em que você está sendo devotado, dando a sua colaboração, né? Então, trabalho digno, repouso honesto, administração operosa e esclarecida. A gente não é servo de Deus só nos templos. O templo de Deus é o planeta, é o mundo, é o universo, né? Se aceitarmos o convite, teremos esse futuro, né? O porvir, Jesus o porvir. Nesse mundo renovado que iremos conquistar, não será um presente de Jesus, será uma conquista de todos nós. A paz inalterável instituirá um progresso sem temores, uma civilização sem maldade. Nós, os habitantes do planeta, estaremos muito longe da angelitude, mas seremos operosos e sinceros. Reinarão na terra a ordem e a paz, o amor universal será o estatuto divino, a terra pertencerá aos nossos de coração. E falando desse futuro que nos aguarda. Esse futuro que nos aguarda. Bom, mais sobre esse assunto, temos as obras, talvez vocês já conhecem. Bom, então, obrigado pela atenção de todos e até breve. Perguntas, dúvidas?